Amém? Vemos esse tempo agora. Semana passada abriu-se uma nova estação, a estação da primavera. E essa noite, como sempre, eu fico orando ao Senhor para trazer uma palavra, uma mensagem, não que eu queira, mas que o Espírito Santo nos dá. E o Senhor, essa noite, me deu uma visão. Qual foi a visão? Alguém pode saber? Tá fácil. Isso. O Senhor me mostrava girassóis. E eu acordei e falei: Senhor, girassóis. Que mensagem será que o girassol pode nos trazer? Quem crê que o girassol pode trazer através dele, né? Que é a natureza, que através dele, que é a criação de Deus. Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? A primavera está aí. Semana de muito frio, semana de muitas nuvens e até de uns chuvisquinhos aí, né? Voltou a São Paulo da Caroa. Mas hoje pela manhã, ao abrir da minha janela, eu vi quem? O sol. Ontem eu vinha do aniversário dos meus gêmeos lá da Zona Sul, e eu falava para o Vitório: não aguento mais ver esse céu. Falei, amado, se foi pecado, o Senhor me perdoa. Não aguento mais ver esse céu fechado, essas nuvens escuras. Meu Deus, eu não servia para morar na Europa. Né? Há países que é direto assim, né? Às vezes 6 meses dessas densas nuvens e escuridão. Eu falei para ele: eu não aguento mais, ainda bem que eu não moro na Europa. Senhor, eu não vejo a hora de passar esse tempo fechado, que há quase 2 semanas, né? E hoje, quando veio o sol, eu coloquei uma bermuda, fui para fora lá do condomínio, levei um livro e fui tomar meu sol e agradeci ao Senhor. E ali já com o pensamento nos girassóis, e aí o Senhor desenrolou um mistério. Amém? E nós vamos usar o texto básico da nossa mensagem, que fica lá em Malaquias, capítulo 3. Aliás, 4. Malaquias, capítulo 4. Vamos ler do 1 até o... Só o 1 e o 2. Pronto. Tá bom. Já vai dar para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Amém? O Senhor vai falar com você, amado. O Senhor vai falar com você, minha amada. O Senhor vai trazer refrigério. O Senhor vai trazer esperança. O Senhor vai trazer a cura. O Senhor vai trazer alegria. O Senhor vai trazer salvação. O Senhor vai trazer paz nessa noite. Então, fique atento à voz de Deus. A palavra do Senhor diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu santo nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Eu quero pedir um tecladista, pode ser a Bruna, se estiver aí.
Se não estiver a Bruna, pode ser o Lohan. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para vós nascerá o sol da justiça. Ei, é tão lindo ver o sol. E por que é que tem o sol da justiça com o girassol? Por que Deus deu essa visão? Amados, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala em sonho. Quando o homem ainda está dormindo, Ele fala com o homem. Ele fala através de visões, Ele fala através da natureza, Ele fala através de uma criança, Ele fala através de um animal. Até de um animal. Deus fala com você, fala comigo, fala conosco. Mas para vós nascerá o sol da justiça. Amados, olha o mistério. O girassol, sabe por que tem esse nome? Porque essa planta, vou dizer já, é a minha preferida. E coincidentemente, né, coincidiu de ser a da Amanda. Amanda também, ela ama essa planta. Fala, cadê a Amanda? Cadê o Moisés? Está na escala também? A Bruna também está lá? Ah, a Bruna está aí. Ah, então tá bom. Eu pensei que estavam todos lá, eu já ia mandar chamar. Ô bispo enjoada. Mas o que tem a ver o sol da justiça? Que é o próprio Senhor Jesus. Aqui Malaquias, o último profeta, ele aponta para o sol da justiça. E o sol da justiça é aquele que vem. O dia arde como fornalha. Ele vai trazer a justiça para aqueles que temem o nome dele. E a salvação está sobre as suas asas. Amados, a planta girassol, ela tem esse nome porque ela acompanha o sol, desde o nascente até o poente. Ela vira-se para o sol, e conforme o dia vai, e aquela luz anda, ela também vai girando, acompanhando o sol. Quem sabia disso? Muitos nem sabiam. É por isso que chama girassol. Ela tem um movimento. E o Senhor nessa noite, amados, Ele está chamando você para ser como girassol, crente girassol. Olhe para o sol da justiça. Olhe para Jesus, o autor da nossa salvação. Aquele que pagou um preço alto pela minha vida, pela tua vida, que morreu na cruz por amor a nós, derramando o sangue precioso dele em favor, em expiação pelos nossos pecados. Olhe para Jesus, acompanhe Jesus, veja os sinais da sua vinda. Malaquias, o último profeta aqui do Antigo Testamento, ele diz: pois o dia vem e arde como fornalha. Igreja, é tempo de nos apercebermos disso. Não fique distraído. Não fique distraída. Não é tempo de distração. Sabe, a função do diabo é nos distrair. Essa semana eu falava para o Moisés em casa: Moisés, como o inimigo cada hora vem com uma distração. É um tipo de batida, né? Da música diferente. Aí, amados, eu só vou lembrar você quem era Lúcifer ou Satanás. No céu ele era Lúcifer. Ele era ministro da adoração. Ele sabe o que é bom. Ele sabe aquilo que a gente gosta.
E Ele usa tipos de músicas para distrair. Pode ver que tudo é bombado a música. Até aqui na igreja, né? Olha aí. Oh, delícia. Tudo é música. As notas musicais, amado, nasceram no céu. A música pertence ao Senhor. Mas o inimigo das nossas almas, ele deturpa as coisas. E ele usa, às vezes, para te distrair. O mundo nos encanta. Eu não posso ser hipócrita, amados, e dizer assim: é uma porcaria, é horrível. Amados, não é. As consequências do pecado são más. Mas as distrações, como a nossa carne gosta. Eu confesso, dependendo do tipo da música lá que está lá na televisão, né? Ó o pezinho, ó. Ó o pezinho. Começa a balançar, você começa, né, a querer se distrair. Essa semana eu falava para Moisés: o diabo quer nos distrair, hein, Moisés? É filme, é música, vamos tomar cuidado. A Clarinha: vó, o diabo está me distraindo. Eu estou fazendo muito slime. Oh, meu Deus. Mas é verdade, amados. A gente brinca. E se não fosse tão trágico, seria engraçado. Mas é trágico. Cuidado com as distrações. O girassol, ele não se distrai. O girassol, ele não fica procurando sombra. O girassol, ele fica o tempo todo procurando a luz do sol. E eu e você, amada igreja, nós precisamos procurar a luz do Senhor Jesus. A palavra dele, amados, diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Procure na palavra dele aquilo que ele requer de nós, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que traz vida. Há prazeres, amados, há distrações sim no mundo, que são alegrias momentâneas, que são coisas tão passageiras, que a nossa carne bobinha, sabe, a nossa carne, que acaba querendo nos enganar também, e nos engana, amados, com prazeres momentâneos, que querem tirar ou embaçar, escute isso, embaçar a nossa visão. Não deixe o diabo embaçar a tua visão. Não permitas, amados. Sabe, quanto mais você e eu nos acheguemos à luz, mais claras as coisas ficam. Quanto mais você se afasta da luz, sabe, vai ficando obscurecida a tua visão, vai perdendo brilho, vai perdendo a cor. Não deixe o diabo apagar o brilho, nem as cores da sua vida, que Jesus já começou a fazer.
Não deixe ele ofuscar essa luz. Sabe, amados, há momentos em que Deus permite, ou que vem alguma tempestade nas nossas vidas. E tem uma lição aqui do girassol tão linda. Enquanto a flor está virada para o sol, acompanhando o sol, há um lugar de sombra atrás dela. E nesse lugar de sombra, ela começa a produzir uma substância que a faz crescer. Esse estudo é recente. Se você procurar lá no Google, já está lá. É recente que descobriram isso. Dessa propriedade que ela produz, que a faz crescer. E também aí nós podemos aprender com essa planta. Que até nos momentos escuros, até nas densas nuvens, até naquele momento em que o sol não brilha, o Senhor está trabalhando na minha e na tua vida para o nosso crescimento. Eu gostaria que colocassem lá em Atos. Capítulo 27, a partir do 22. Paulo estava sendo levado para a Itália, para ser julgado por César. E ele estava numa embarcação, amados. E a palavra diz que, se você ler o capítulo inteiro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles começaram a entrar dentro de uma perigosa viagem. O tempo começou a se fechar, as densas nuvens vieram, o mar começou a ficar agitado. E aquela embarcação começou a sofrer. No versículo 14 do 27 diz que, entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de ventos, chamado Euroquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando-nos levar. Há momentos, amado, na minha e da tua vida, que é esse momento escuro. É esse momento em que você não sabe nem o que fazer direito diante de uma situação formada. Quem já passou por esse momento? Eu creio que todos, né? Há momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. E é preciso parar de agir. Eu costumo dizer, numa hora em que você não sabe o que você faz, se o farol está no amarelo, não é nem para ir nem para ficar, né? Você tem que aguardar para ver qual que vai. Se pular para o verde, tu vai. Se pular para o vermelho, tu para. Às vezes a gente avança, né? Então, o amarelo se aproveita e vai. Mas o certo é parar. É a atenção. Não é? Mas há momentos na vida que a palavra de Deus diz assim, que os ventos são tão fortes, são tufões que vêm para nos desestruturar,
para nos fazer afundar, para fazer-nos paralisar mesmo, amados. Há lutas que só Deus. E aí você tem que parar. Para. Porque parece que quanto mais você faz, pior fica. E é dessa maneira. Deus está mandando dizer à igreja, mesmo em momentos de luta, de densas nuvens de escuridão, ei, é para deixar na mão dele. Para de fazer do teu jeito que ele está trabalhando. Assim como o girassol, no momento em que ele está, ei, parte dele obscuro, mesmo ali ele está produzindo crescimento. Há momentos de obscuridade em nossas vidas, de luta, de tribulação, talvez de perseguição. Paulo estava sendo perseguido, ele estava sendo levado para a ilha, lá de Malta, depois para a Itália, seguiriam, para ser julgado por César. E diz a palavra de Deus no 22, mas já agora, a embarcação já levada de um vento para o outro, e eles então, ali naquela ilha, Paulo diz, mas agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo, porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Deus não vai deixar você pereça, ainda que você esteja no meio de uma tempestade, no meio de um tufão. Porque Deus, amados, Ele é um Deus que tem propósito. Mesmo no meio da tormenta, Ele tem propósito para isso. Ele está injetando em você nesses momentos, vitaminas do céu, para que você venha crescer, para que você venha amadurecer, para que você venha, entender os propósitos dele na tua vida. Amados, eu passei por uma tormenta tão grande. Essa tormenta, se eu falar para você quanto durou, você vai se assustar. Essa tormenta durou 10 anos. Os 10 primeiros anos do nosso casamento. Fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Com 15 anos, eu subi num altar como esse, preguei. Deus me usou para a honra e glória dele. Presidia mocidades, viajava com os jovens, que o Moisés e a Amanda fazem. Mas aos 17 anos, eu deixei o meu coração, peguei Jesus do centro, tirei ele do centro e coloquei meu namorado, Dória. Está aí até hoje, né? Como Jesus ficou triste com aquilo.
Nos casamos. E foram 10 anos de sofrimento. Dinheiro não faltava. Fazíamos 3 viagens durante o ano. Mas não podíamos ser felizes. Sabe por quê? Porque eu tirei Jesus do centro. Ei, não deixe que nada fique no centro da tua vida. O centro da minha vida e da tua vida é o Senhor Jesus. Eclesiastes diz que Ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ei, moça. Ei, moço. Você tem a eternidade aí dentro de você. Quer você queira, quer não. E o tamanho desse vazio é o espaço certinho de Deus. Então não adianta você querer colocar uma mulher. Não adianta você querer colocar um homem. Não adianta você querer colocar dinheiro. Não adianta você querer colocar fama. Não adianta você querer colocar sexo. Não adianta você querer colocar poder. Nada vai preencher. Porque vocês acham que os jovens estão perdidos nas drogas, porque eles sentem o vazio de Deus e buscam nas drogas, buscam no sexo, buscam em tudo, mas não encontram. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. Só Ele preenche. A eternidade está nele. E a minha alma e a tua alma anseia por Ele. Então essa prova que eu passei, que não me matou, mas me fez eu crescer. Passado 10 anos, não aguentando mais o sofrimento, eu fui no meu quarto, dobrei meu joelho e disse: Deus, eu entendi, Deus. Eu entendi que nada pode ficar no teu lugar. Por mais apaixonada que eu tivesse, o Senhor me perdoa. E como prova desse amor, eu vou pegar minhas coisas, meus 2 filhos, que era a Luciana e o Vitor só. Eu vou embora. Eu vou abandonar. Se eu coloquei no lugar, eu estou tirando. Mas Deus é pela família, amados. Naquela semana, eu não falei nada para ninguém. Nem para os meus filhos, nem para o Vitório. Do que eu tinha falado com Deus. Esse homem me fala: bem, eu preciso ir a uma igreja. Eu já não acreditava mais nele. Pedi para um amigo nosso, que hoje ele é pastor, pastor Paulo. Falei: Paulo, leva o Vitório para uma igreja. Ele quer ir para uma igreja, leva ele. Vitório foi com Paulo, né? E ali Deus libertou ele das drogas. Ele voltou, ele disse: eu tive um encontro real com Deus. Eu não acreditei. Eu falei: estou pagando para ver. Mas continuei ali. E ali ele teve a mudança da água para o vinho, ou melhor, do vinho para a água, né?
E ali o Senhor começou a restituir. A primeira coisa que voltou foi o respeito. Nós não nos respeitávamos mais. Veio o respeito. Veio o amor novamente. Veio mais 3 meninos. Daniel, Moisés e Jaziel. Porque eu estou te dizendo isso. Porque o momento de luta, o momento de tribulação, o momento em que você pensa que você vai até morrer, que acabou. Aonde nós colocamos um ponto final, eu disse: Senhor, acabou. Aí Deus fala: agora sim, eu vou fazer do meu jeito. É agora que eu começo a escrever uma nova história. É agora que eu vou escrever uma história. Com os meus dedos, com minhas mãos eu escreverei uma nova história. A luta às vezes nos serve para nos purificar. Não é para te matar. Vira para o teu irmão e diz aí: você não vai morrer não. Deus vai cumprir o que te prometeu. Aleluia. Um anjo apareceu para Paulo e disse assim: não temas, Paulo, porque é preciso que você compareça diante de César. E todos esses que estão contigo, nenhum deles irá perecer. Você sabia que através da tua vida, através da obra que Deus tem na tua vida, homem, Deus vai salvar todos da tua casa. Através, moça, da obra que Deus tem na tua vida, é porque Deus tem salvação lá na tua casa. É através das nossas vidas, amados. Talvez se Paulo não tivesse dentro daquela embarcação, talvez eles teriam sucumbido, mas por causa de um homem, por causa de uma mulher, ei, o Senhor livra, o Senhor salva, o Senhor cumpre os propósitos dele. Então não menospreze o momento de aflição, o momento sombrio, o momento escuro talvez da tua vida. Porque até nesses momentos Deus está trabalhando. No navio tinha a presença dos anjos. Embarcação na tua vida, a presença de Deus, amém. E onde há a presença de Deus, a palavra dele diz que ele dá ordem. Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar em todos os nossos caminhos. Diz a palavra de Deus que eles sustentarão as nossas mãos, para que não tropecemos em pedra. Ele não vai deixar você caído, ou Ele não vai permitir que você caia no laço do passarinheiro, nem da peste perniciosa. Ele nos sustenta, amados. Você pode crer nisso. Você pode confiar nisso, amado. Sabe, uma irmã aqui da igreja disse assim para mim semana passada: bispa, quando nós estamos na igreja unidos, é tão fácil. A gente louva, vem a palavra, a gente crê, é muito fácil. Mas depois no dia a dia é mais difícil.
Aí, amados, aonde entra a mão do Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. E você pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, diz o Senhor, também eu livrarei, poloei num alto retiro, porque conhecem o meu nome. Oh, Jesus! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as tuas mãos nos sustentam. Obrigado, Senhor, porque ainda, Senhor amado, que nós venhamos a tropeçar, mas caídos não ficaremos, porque tua mão nos levantará, porque tua mão, tua destra nos sustentará. Oh, Senhor, Rei dos Reis. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Em Marcos capítulo 6, verso 45, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ele ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo a andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecidos. Igreja, cuidado com os vossos corações. Às vezes estamos acostumados com os milagres. Eles acabaram de ter visto a multiplicação dos pães, e os corações deles estavam tão saciados. E quando os ventos vieram, e Jesus, que veio ao encontro deles, porque Jesus não deixa, ainda que venham ventos contrários, ainda que a tempestade se forme na nossa vida, ainda que ninguém te compreenda, meu irmão, ainda que você se sinta só nesta embarcação, Ele não vai te deixar só. Ele não deixou os discípulos só. Ele foi andando sobre as águas. Você pode compreender isso? Andando sobre as águas. É um milagre, é o sobrenatural. Quando chega o momento da tempestade, quando chegam os momentos sombrios, onde chega o medo e o pavor, é aí que Ele vem ao nosso encontro. Quando cessam as possibilidades humanas, aí começa o teu milagre. É aí que começa o sobrenatural de Deus. Tem de bom ânimo. Ele disse: sou eu. Eu não sei o que você está passando lá na tua casa. Eu não sei o que você está passando lá no teu emprego. Eu não sei
O que está acontecendo aí dentro de você? Quais são os seus temores? Já se estuda mais de 1000 fobias. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de ficar no meio da multidão. Mas o Senhor manda dizer: cessa os seus temores. Você não vai ficar só. Sabe por quê? Porque Jesus vai vir ao encontro. O Senhor Jesus manda dizer que Ele vai vir no sobrenatural. Ele vai vir andando sobre as ondas. Às vezes é nesse momento sombrio, é nesse momento em que parece que nada está acontecendo. Mas é nesse momento que Ele vem e vai acalmar esse mar bravio da tua vida. É nesse momento. Você sabia que é no momento mais escuro da noite? E diz aqui que nós lemos que Ele veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Os judeus contam a viração do dia 6 horas da tarde. Das 6 às 9, primeiro momento. Das 9 à meia-noite, segundo momento. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira hora. E a 4ª hora das 3 da manhã até as 6 da manhã. É a hora em que desponta o sol. É a hora em que clareia o dia. É na hora mais escura da minha e da tua vida que vai vir a luz de Jesus. O sol da justiça nascerá sobre ti. E para encerrar, você deve estar perguntando: o que faz o girassol nesses dias escuros? Pensa aí um pouquinho. Se a função dele é olhar para o sol, que é a função do crente girassol. Hoje nós vamos sair daqui crentes girassóis. E a função dele é olhar para o sol. E o dia de densas nuvens? E o dia da escuridão? Eu estive pesquisando porque me veio essa curiosidade. E pasmem vocês, que é coisa de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles viram-se uns para os outros. Eles encontram os seus pares e voltam-se uns para os outros. Porque a energia acumulada do sol os aquece. E profeticamente, eu quero que você escolha uma pessoa. Nós vamos fazer um ato profético agora, amém? Enquanto o nosso lado escuro está Deus trabalhando na dificuldade, na tribulação, teu crescimento. No dia de densas nuvens e de escuridade, talvez de até obscuridade, nós vamos fazer como os girassóis. Nós vamos olhar uns para os outros. Perceba que existem servos e servas de Deus, que nós podemos compartilhar o calor do Espírito Santo de Deus, mesmo no momento de dificuldade.